A nossa aula hoje será de aspectos radiográficos das lesões do periápice e da doença periodontal, né? Aspectos radiográficos das doenças inflamatórias. Nós vamos falar muito de inflamação, tá? E vamos começar. Começar com a nossa oração, né? Como sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, a primeira coisa que falaremos, né, como eu já disse, é sobre inflamação. As doenças da polpa, do periápice e as doenças periodontais são reações inflamatórias do organismo, né? E essas respostas são respostas a estímulos. No caso nosso, esses estímulos podem ser problemas gengivais, né? Placa, vocês já estudaram isso lá em periodontia, eu acho. A placa bacteriana produz um estímulo na gengiva, né? Um estímulo inflamatório, e aí o organismo reage a esse estímulo produzindo uma inflamação. Assim como no caso da polpa, né? As substâncias tóxicas produzidas pela necrose pulpar, elas produzem estímulos no periápice e também produzem uma resposta do organismo, produzindo essa resposta inflamatória, né? Então, o organismo, primeiro, ele procura destruir ou conter esse estímulo. Então, a reação inflamatória o sentido dela é esse. Primeiro, vai tentar destruir ou conter. E aí, depois, estabelecer condições para reparar o tecido. Nem sempre isso acontece, né? Depende do estímulo e da resposta inflamatória do organismo. A gente vai ver isso. Então, em condições normais, tem um equilíbrio, né? Vocês sabem o que são osteoclastos e osteoblastos? Alguém poderia me dizer? Eu não lembro mais, não. Não. Eu sei que o osteoblasto, eu sei que um regenera e o outro são velhas. Ai, um é novo e outro é velho. Não é esse que é um divide as células, vamos não? Começar, vamos organizar. Osteoblastos são... Osteoblastos e osteoclastos são o quê? Para começar, assim, são células, né? Sim, gente? Sim, células novas e células velhas. Então, mas de onde são essas células? Do osso. Do osso. Então, o que importa para nós aqui é que são células. Os osteoclastos vão construir osso, né? E os osteoblastos vão destruir, reabsorver o osso. Então, em condições normais, tem um equilíbrio. Tem uma produção, assim como uma reabsorção de osso. À medida que reabsorve, reconstrói, entendeu? Esses osteoclastos e os osteoblastos vão viver um equilíbrio, né? Então, o paciente não vai perder e nem formar osso. À medida que perde, já forma e isso tudo se torna equilibrado. Mas o que acontece? Quando tem uma resposta inflamatória, aí rompe esse equilíbrio. Acaba o equilíbrio dos osteoclastos e dos osteoblastos. E aí, a estrutura da lesão, se a gente vai ver uma lesão rareficente, né? Uma lesão escura ou uma lesão de intensa formação óssea, depende da resposta do organismo. O organismo vai estimular a produção de osso ou a destruição de osso numa inflamação.
Vocês entenderam? Aí eu vou ver uma imagem radiolúcida ou uma imagem radiopaca no mesmo estímulo. Então, por exemplo, teve uma cárie grande, essa cárie grande necrosou a polpa e essa necrose pulpar jogou toxinas lá no periápice. Um organismo pode reagir formando o osso e o outro organismo pode reagir destruindo o osso. Vocês entenderam isso? Então, isso depende da resposta inflamatória do organismo. Num mesmo organismo pode ter destruição e formação de osso, mas predominante pode ter destruição, predominante pode ter formação. Mas tudo ser resposta inflamatória. E os locais dessa resposta inflamatória variam de acordo com o estímulo, né? Então, como eu já expliquei, se eu tenho um estímulo lá na polpa, né? O dente produziu uma cárie, essa cárie foi suficientemente grande para jogar bactérias lá na câmara pulpar, né? Essas bactérias produziram toxinas que necrosaram a polpa, e essa polpa necrosada produz toxinas que jogam, que vão para o periápice. E aí essas toxinas no periápice vão produzir uma lesão inflamatória periapical, né? Às vezes, essas toxinas migram, elas não ficam só na região do periápice, né? Por diversas questões que a gente vai estudar mais na frente, elas migram e vão mais para longe, né? Além de não ficam só confinadas no periápice, além de estarem no periápice, elas vão para mais longe, para o osso trabecular, para o osso medular. E aí, o que acontece? Isso aí já é uma outra resposta inflamatória, né? Já é um outro tipo de inflamação chamada osteomielite, uma inflamação lá nas trabéculas do osso. E aí, quando essas lesões são oriundas de tecido mole, eu tenho uma inflamação gengival, a gente chama isso de lesão periodontal ou pericoronarite. Lesão periodontal na gengiva, né? Dos dentes em geral. E pericoronarite, às vezes, é quando existe uma lesão de um estímulo de um dente em erupção. É mais comum nos dentes cisos, né? Nos terceiros molares, mas pode acontecer nos outros dentes também. Então, pericoronarite é um distúrbio de erupção. E os mecanismos da inflamação, né? Rubor. O que é rubor? Fica vermelho o tecido. Quando acontece no tecido mole, né? Ele vai ficar avermelhado. Tumor ou tumefação, né? É um aumento de volume. Acumula líquido ali, né? E aí aumenta esse volume no tecido mole. Ou no tecido ósseo, às vezes. Dor, né? O paciente sente muita dor e calor aquece. Por que acontece isso, né? Porque isso é um mecanismo bom, né? É uma reação do organismo. Apesar de ser difícil, né? O paciente sentir dor, o paciente sofrer, isso é um mecanismo do próprio corpo, né? Então, aumenta-se a circulação sanguínea lá naquele tecido, por isso que fica mais vermelho e por isso que aumenta de volume e aumenta o calor, né? E essa dor também é uma resposta, um estímulo para o organismo. Opa, ó, tá acontecendo alguma coisa errada. Procura ajuda, por favor, né? Então, as lesões podem ser agudas, né? E no caso dessas lesões agudas, geralmente elas são mais recentes, são lesões iniciais. Elas começam agudas e aí, dependendo da resposta do organismo ou desse mecanismo de reparação, elas podem se tornar crônicas ou serem resolvidas, né? Então, por exemplo, o paciente sente uma dor de dente, coisa muito comum, né? No cenário da nossa vida brasileira. O paciente sente uma dor de dente, vai na farmácia, usa um remedinho chamado Passajal. Alguém já ouviu falar desse remédio? Né? O farmacêutico receita, ele não procura atendimento odontológico, né? Procura uma ajuda
por questões que nós já sabemos, né? Sociais, financeiras. E aí, essa lesão, às vezes o farmacêutico mesmo receita um anti-inflamatório, às vezes um antibiótico, né? O que é mais grave ainda. E aí, não resolve o problema, né? E aí, essa lesão pode se tornar crônica. Então, mas as lesões agudas geralmente são mais recentes, né? O paciente exibe forte dor, né? Como a gente pode olhar para essa paciente, a gente nota, né? É visível no rosto do paciente que ele está com uma dor muito complicada de administrar. Quando eu fiz faculdade, a gente atendia no pronto-socorro, né? A faculdade tinha um pronto-socorro odontológico. E a gente dava plantão lá, e geralmente os plantões eram muito cheios, né? Cidade grande. E a gente via, assim, tá na cara do paciente que ele tá com dor. A gente vê essa vivência no consultório. Nessa pandemia mesmo, eu fiz uma coisa que não sei se outras pessoas fizeram, se vários dentistas fizeram, se todo mundo fez. O caso é que eu coloquei lá, né, que nós estávamos, o consultório estava fechado para a pandemia, e coloquei meu celular. Falei, ó, se alguém tiver precisar de um atendimento de emergência, me liga. Praticamente todos os dias eu fui no consultório atender. E muitos dos meus pacientes também têm acesso ao meu celular e me ligavam. Então, assim, a gente vê que as pessoas necessitam muito, né? Fui criticado pela minha família, tá trabalhando? Como assim? É para ficar em casa, né? Mas que pena, né? As pessoas sentem muita dor e dor de dente é limitante, né? Não sei se vocês lembram no início da nossa pandemia, o nosso ministro Mandetta, né? Não querendo entrar em assunto político, mas foi uma coisa muito chata que ele disse e ele classificou a odontologia como um serviço não essencial. E isso é muito triste para a nossa classe, né? Porque, sim, dor de dente é uma das dores caracterizadas de mais impacto na vida das pessoas, né? É uma dor bastante incapacitante. Então, como que a odontologia não é serviço essencial, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? E aí, a gente, quando a gente estuda, né? Eu estava falando com os meninos, era uma turma menor, né? Quando eu estava dando o cursinho, mas eu penso que a gente não pode ser só profissional da odontologia, a gente precisa ser antes ser humano. A gente precisa ter pena do nosso paciente e se colocar no lugar dele. Vocês já pensaram nisso? Né? A gente vai terminar um curso, né? Vocês vão terminar um curso de odontologia. Eu estou aí nessa vivência odontológica fora a faculdade já tem praticamente 21 anos, né? E a gente precisa ter pena dos pacientes. Se a gente vai atender, muitas vezes, não pensar só no financeiro. Claro que tem que pensar no financeiro, viu, gente? Não estou falando isso, não. Mas a gente precisa ser humano. Nossa primeira vocação é ser humano, né? Pensar e dar um sentido para a odontologia. Por que eu estou fazendo isso? É só para comprar a minha casa, a minha mansão? Se bem que dentista ultimamente não tem mansão, né? Mas é só para me comprar uma casa enorme, um carro do ano, viver essa vida legal? Ou é para ajudar as pessoas? Qual o sentido da minha vida, primeiro? Qual o sentido da odontologia, né? E aí, esse pensamento, né? Se vocês puderem aprender alguma coisa de mim, aprendam isso. Aprendam a ser... Eu não sei se eu ainda já aprendi a ser humano, mas aprendam esse desejo de ser humano, né? De ser uma pessoa que tem um sentido na vida. Por que eu estou aqui fazendo odontologia? Por que eu estou nessa vida? O meu sentido é esse mesmo? Foi para isso que eu vim a esse mundo, né? Não sei qual a religião de vocês já notaram que eu acredito em Deus. E por que Deus me quer aqui, né? Se você acredita em Deus. E aí, se colocar no lugar do paciente, viver em sociedade dando um sentido para essa vivência, né? E não só de fachada, não só para ter o meu carro do ano, não só para ser o melhor especialista na minha área, né? Mas para ajudar pessoas.
tá bom? Então, as lesões agudas produzem uma forte resposta, né, no paciente. O paciente é visível no paciente, né, que ele tem uma lesão, ao contrário de uma lesão crônica. Uma lesão crônica, às vezes, ela tem um curso prolongado, né? Ela tem uma dor menos intensa, às vezes o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu tô com a dor, um incômodo, alguma coisa que me incomoda, algum problema, não sei explicar, muitas vezes não sabe explicar nem qual dente, né? Nem qual dente é aquele incômodo. Às vezes ele vai fazer, por exemplo, uma documentação ortodôntica, né? Uma radiografia para planejamento de implante e se descobre que tem uma lesão crônica ali, né? Talvez ele tinha aquele incômodo e vai deixando para depois, né? Nós vivemos no Brasil, infelizmente, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa cultura de cuidar tanto dos dentes e aí talvez se preocupa muito mais com a estética do que com a função. Nós vamos nos deparar muito com esses casos aí. E aí nós nos deparamos com lesões, né? Eu acho interessante e me pego pensando assim, qual o sentido disso, né? Quantas vezes a gente vê pacientes para planejamento de implante com 3, 4, 5 lesões, né, apicais. Aí eu fico me perguntando, né, será que o profissional vai falar assim, peraí, vamos parar agora essa coisa de implante, né? Espero que vocês sejam esse tipo de profissional. Vamos primeiro cuidar da sua saúde. Primeiro vamos debelar todas essas lesões, tratar esses dentes, para depois pensar no seu implante do dente 11, né? Primeiro saudável para depois bonito. Claro que o dente 11 é para a saúde, claro que uma ausência do dente 11 interfere na saúde, mas o meu problema de resolver o meu implante, né? Eu sou um implantodontista famosésimo, me deparo com a situação dessa. Primeiro eu vou tratar a lesão do paciente, né? Correr até o risco de perder o paciente, falar não, procura um endodontista, vamos tratar primeiro essa lesão, essas lesões ou essa lesão, para depois a gente preocupar em implante. Claro, né? Tem muitos pacientes que vão ter a condição financeira, social, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A maioria, graças a Deus, né? Mas e aí? E se eu me deparar com um que tem que escolher? Ah, doutor, então eu vou deixar esse implante agora. Será que eu vou ter a decência de falar não? Primeiro procura o endodontista, trata esse dente, reabilita primeiro para depois o senhor voltar e fazer um implante. Né? Precisa pensar nisso. A maioria, como eu disse, né, não produz sinais clínicos significativos. Está lá. Vou fazer uma radiografia de rotina, né? E encontro esse achado, né? Uma lesão crônica. Então, às vezes, as lesões podem produzir, especialmente as crônicas, né? Porque as agudas, elas já saem destruindo osso adjacente e já aparecem, não dá tempo de produzir efeitos, né? Mas a gente pode ver aqui que a gente vê muito espessamento do ligamento periodontal, né? Às vezes, o paciente está com a dor, está com inchaço no rosto, e a gente vê lá na radiografia apenas um espessamento do ligamento periodontal. Ou a gente vê também reabsorções, né, no periósteo, reabsorções radiculares, né, quando dá tempo. Às vezes essa lesão foi aguda um dia e se tornou crônica, então ela reabsorve raiz, né? Precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente vê uma reabsorção radicular e imagina que é uma lesão periapical, né? E pode ser uma coisa denominada, né? Lesão localmente agressiva. Então, às vezes, os tipos de reabsorção radicular podem nos mostrar um câncer, mas isso é só um parêntese. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso. Então, produzem, né, espessamento no ligamento periodontal, que é a primeira reação, né? Não destruiu ainda o ligamento, nem a lâmina dura.
e produzem também reações no periósteo do osso. Aqui a gente vê um aumento, né, nesse ligamento periodontal, que eu já diria que nem é só um aumento, né? Mas a gente vê que ele está mais espessado. Tem reações no periósteo, teve um adensamento desse periósteo, né? A gente vê que a lâmina dura vem e ela aumenta de volume aqui. E também, olha, aqui é uma radiografia de um paciente, né, de um dente 25, e a gente observa o seio maxilar aqui. Todo mundo concorda que aqui é o seio? Sim? Sim. Seio maxilar ou fossa nasal? O seio. O seio, né? E esse seio maxilar, ele não tem uma membrana, um tapete epitelial aqui? Então, a gente vê que essa membrana, né, esse tapete epitelial do seio está aumentado, né? Isso é uma reação de proteção. O seio maxilar fala, opa, tem uma lesão aqui no ápice, tem bactéria aqui, está me incomodando, então eu vou dar um jeito de reagir, vou me defender. E aí ele aumenta, né? Ele espessa essa membrana do seio. Então, as lesões inflamatórias periapicais têm vários sinônimos, né? Não querem dizer se é a mesma coisa, né? Então, assim, periodontite apical aguda não é a mesma coisa de periodontite apical crônica, mas tudo é reação periapical. Abscesso periapical. Cláudia, Oi? naquele outro slide, onde é que você detectou que tinha a inflamação, que eu não consegui ver? Aqui, ó. Tem um canal obturado, bem obturado, né? Uhum. A gente olha e fala, nossa, mas por que essa lesão continuou, né? Ela pode ser uma lesão, poderia até ser uma lesão cicatricial, mas quando a gente vê essa reação na mucosa do seio aqui, aí a gente fala, peraí, né? Não deve ser cicatricial. Porque às vezes, Joalice, tem um canal super bem feito, mas eu posso garantir que a pessoa que fez o canal teve uma higiene boa, entendeu? Tá bem obturado, né? Mas e na preparação desse canal? Então, outra Entendi. coisa, pode haver aí uma trinca, uma fratura, uma perfuração, né? Como a gente já falou várias vezes, raio-x é bidimensional, eu não posso garantir que não tenha nada que esteja produzindo essa lesão. Então, é bem visível aqui, né? Agora que eu mostrei, você enxergou. Agora sim. Então tá. A gente vai ter essa aula, vou mostrar algumas lesões, mas depois vai ter a aula prática também. E aí a gente vai, como eu já falei várias vezes, radiologia é olhar, né? Quando a gente vai olhando, vai batendo o olho e vai enxergando. Então, como eu já tinha dito, as lesões inflamatórias periapicais, né, têm sinônimos, né? Então, periodontite apical aguda, periodontite apical crônica, né? Uma não é sinônimo da outra, mas todas são lesões inflamatórias periapicais, né? Abscesso periapical, qual que é o sinônimo do abscesso periapical? Periodontite apical aguda, né? Então é aguda, abscesso é agudo, né? Periodontite apical crônica, qual que é o sinônimo, né? Aí é o sinônimo mesmo, granuloma periapical, né? Que granuloma é uma lesão crônica. A gente vai ver isso. Osteite rareficente, né? Todas essas aqui são osteites rareficentes. Por quê? Porque quando a gente olha na imagem radiográfica, ela é radiolúcida, né? A gente vê destruição óssea. Mas tem também uma modalidade que é a osteite esclerosante, né? Então, como eu disse, depende da reação inflamatória. Ah, então essa reação inflamatória estimulou mais os osteoblastos. Então, que jeito que vai ser essa lesão? Lembra? Osteoblasto faz o que com o osso? Vai ter um espessamento do osso? Sim, exatamente. Quando
estimula mais osteoblastos, então vai ter uma osteite esclerosante, vai ter um espessamento desse osso. A imagem radiográfica vai ser radiopaca, né? Ah, mas então tem uma outra lesão aqui que estimulou mais os osteoclastos, então nós vamos enxergar uma osteite rareficente, né? Rareficiente, também pode-se dizer. O que que é? Vai destruir osso, ao invés de formar. Geralmente, uma osteite esclerosante, vocês acham que demora mais tempo para o osso formar ou ser destruído? Acho que é para ele formar, porque para destruir é bem mais fácil. Exatamente. Então, geralmente, uma osteite esclerosante, ela é mais crônica, ela não dá aquele monte de problema, aquele monte de reação no paciente, entendeu? Quando eu me deparo com a osteite esclerosante, eu enxergo que demorou um tempo para aquilo lá se formar. Não foi do dia para a noite, né? Então, aqui, ó, eu pus esse slide para a gente ver. Tem a cárie, né? Uma cárie pequena, a polpa saudável. Uma cárie maior já começou a chegar próximo da polpa. Uma maior ainda produziu uma inflamação na polpa. E aí, a necrose pulpar e a reação periapical. São as etapas, né? E o mecanismo da doença, né? Então, como eu já expliquei, é uma resposta do osso alveolar local, a gente não pode esquecer, porque se ela se espalha, vira o quê? Vira... Lembra que eu falei lá atrás, que é mais longe? Vou voltar lá Repete, no por slide. favor. Opa, eu tô indo pra frente. Eita. Alguém perguntou alguma coisa aí? Eu não escutei. Eu pedi para repetir. A pergunta? Que eu disse assim, ó. Quando é uma lesão periapical, é uma resposta no osso próximo ao ápice, né? Está confinada ao periápice. E quando ela se espalha mais, tem outro nome, né? Quando ela invade os espaços medulares. O nome é esse, ó. Osteomielite. Né? Então, vamos voltar lá. Então, aqui, ó. Qual que é o mecanismo da doença, né? Doença do periápice, né? Lesão periapical. É uma resposta local do osso alveolar, porque ela está confinada ao osso próximo do periápice, né? Que ela é resultado da necrose pulpar, como eu já disse, né? Essa necrose pulpar joga toxinas lá no periápice, ou que aí vai destruir tecidos periapicais, né? Mas às vezes também, quando uma doença periodontal é extensa, né? Lembra? A doença periodontal acumula placa bacteriana aqui e começa a destruir osso, não é assim? Vocês já estudaram doença periodontal? Já estamos estudando já. Então, não tem um acúmulo de placa bacteriana aqui, próximo à junção amelo-sedentária, na gengiva, não é assim? E aí esse biofilme, né, essa placa bacteriana começa a destruir, a produzir uma inflamação gengival e a destruir osso de suporte do dente, não é assim? E aí o que acontece? Às vezes não tem cárie o dente e não tem lesão produzida pela polpa, mas sim pelos metabólitos gengivais da doença periodontal, entendeu? Então, às vezes, isso pode acontecer, né? E aí, vai produzir a reação no ligamento periodontal, né? Tanto, aqui, ó, o ligamento periodontal de uma polpa saudável, né?
primeiro vai acometer esse ligamento periodontal e depois se espalhar mais no osso. Então, os metabólicos tóxicos podem ser da polpa ou de uma doença periodontal extensa. Histologicamente, a gente vai enxergar muitos linfócitos, né? E neutrófilos, né? Polimorfonucleares. Essas células, então, são células típicas da inflamação. E aí a gente vai ver, quando tem a resposta é muito grave, né? A gente vai enxergar formação de pus, né? Formação daquele abscesso periapical e uma inflamação aguda, né? Vai ser rápido, vai ser agudo, vai produzir muitos problemas gerais no paciente, né? Muito comprometimento. Não só local, mas geral. Vai ser incapacitante para o paciente. Mas, às vezes, pode ser uma resposta leve, né? Então, quando essa reação é mais leve, o organismo vai tentar reparar. E aí, ele vai tentar reparar que jeito, né? Ele vai formar um granuloma periapical, como se fosse uma capinha ali de células inflamatórias para conter... Pode falar. Osso occipital. Uma capinha, né? Um invólucro para conter aquela lesão mais ainda. Por isso que é mais fácil a gente enxergar na radiografia um granuloma do que um abscesso. A gente vai ver isso. E muitas vezes, como eu já expliquei lá, né? Lembra da história que eu contei do paciente que vai lá na farmácia? O paciente fica às vezes até vários meses, vários anos, né? Com a lesão na boca. Então, o que acontece? Ele tem um abscesso que é agudo, ele toma um remédio, essa inflamação vira um granuloma, que é uma lesão crônica, e aí... essa setinha aqui ficou ao contrário, desculpa. E aí acontece algum déficit de imunidade, alguma coisa, né? Que aí ele toma um antibiótico, diminui a carga bacteriana da lesão. Então, aquilo vira um equilíbrio, né? A inflamação e as bactérias. Fica quietinho. Isso é uma lesão crônica, né? Por vários anos. Às vezes, vários meses, vários dias. O que acontece? Ele tem, sei lá, ele fica gripado, ele trabalha demais, dorme de menos, acontece alguma deficiência da imunidade dele, essas bactérias começam a crescer de novo e aí se torna crônica, aguda de novo. E aí começa a viver esses ciclos, né? As pessoas vivem várias vezes em um dente só, às vezes é uma cárie menos aguda, né? Uma cárie de uma agressividade menor, então não produz uma destruição tão grande no dente e vai produzindo isso aqui, ó. Uma lesão que se torna, que começa aguda, se torna crônica, volta a ser aguda, se torna crônica de novo, e aí vai mudando, até chegar no ponto de ou perder o dente, né, ou tratar. Infelizmente, no nosso país tem muito disso, né? Automedicação. E aí, essa automedicação produz esse tipo de ciclo, né? Ciclo vicioso, não muito virtuoso. E aí, eu queria falar um pequeno parêntese, né? Que é a osteomielite. A osteomielite acontece quando a gente começa com uma lesão apical e aí ela sai desse periápice. Geralmente, quando a defesa do paciente está baixa, né? Ou então aquela bactéria tem uma grande virulência, né? Ela tem um grande poder de penetração no osso. E aí ela vai acontecer, essa osteomielite, fora, né? Vamos dizer assim, fora dos muros, né? Do periápice do paciente. Ela vai para longe. Ela não atinge só, não fica confinada só ao ápice, ela vai mais para longe, né? Então a osteomielite acontece só quando tem uma lesão periapical? Não, tem várias, né? Às vezes o paciente sofre algum trauma, a gente já falou também de
problemas de radioterapia, né? Então, o paciente foi submetido à radioterapia e possui uma prótese, por exemplo, essa prótese machuca a mucosa bucal, essa mucosa inflama, produz uma osteomielite, né? Por quê? Porque o paciente submetido à radioterapia tem menos irrigação sanguínea, né, no osso, e aí esse osso fica mais difícil de se defender. Pacientes com imunossupressão também pode ter osteomielite pelos mesmos fatores, né? Uma prótese que machuca, uma prótese mal adaptada, um dente com lesão periapical, uma periodontite, né? E aí pode sair dessa área de confinamento, né? Como a gente já falou, depende do lugar da lesão, né? Então, tem uma lesão periodontal, né? O estímulo foi na gengiva, então ele fica confinado aqui próximo da gengiva, né? É uma lesão periapical, tá longe, tá confinado ao osso periapical. Mas em pacientes com algumas situações, né, de imunidade, pode acontecer dessas lesões migrarem para longe do osso, né? E aí pode ser fácil de tratar, né? A gente passa os antibióticos específicos, ou pode ser mais difícil, né? Mas isso é raro, né? Para a gente diferenciar, a gente vê muito sequestro ósseo. Sequestro ósseo é essa imagem aqui, ó. Osso destruído em volta e um osso mais esclerosado no meio de uma destruição óssea, né? Voltando, nós vamos parar agora, porque o nosso tempo acabou. Professora, depois você comenta sobre a atividade que fizemos. Qual atividade, Larissa? Aquela perguntinha? Que era para falar o que a gente via na radiografia. Ah, tá. Comento. Vamos deixar para o final da aula e eu comento, tá?